Mano, já tem umas semanas que a gente tá apresentando Tá Ligado juntos. Eu tava pensando, lembrando esses dias aí da primeira vez que a gente apresentou alguma coisa juntos na vida. Você lembra quando foi? Cara, lembro, mas não tinha câmera não. Eram só as nossas vozes ecoando pela frequência modulada. Essa breguice inteira aí pra falar que foi na rádio. Cara, pra ter um glamour, o glamour do rádio, né? Cara, e foi legal, né? A gente conheceu tanta gente legal, gente boa de rádio. A gente podia chamar alguém pra vir aqui no Tá Ligado, né? Cara, pode ser. O que você acha de um dos nossos professores? Bora então para a chamada aqui do professor Betão. Tiaguinho. Presente. Marvin Pinho. Opa, presente. Bora começar então, que tá todo mundo aqui na aula do professor Betão hoje. Bora. Gente, é uma escola mesmo isso daqui. Tá Ligado de hoje tá com um convidado bastante especial pro Marvin, pra mim também. Locutor Beto Gomes, bem-vindo, Betão. Obrigado, Tiaguinho. Obrigado, Marvin. Mó barato tá aqui, cara. Gostei mesmo. Embora tenha sido chamado porque alguma coisa deu errado, acredito eu. Imagina. A gente tinha um convidado super legal, vocês iam adorar receber esse cara, mas infelizmente ele desmarcou de última hora, então por favor, deem uma chance ao Beto Gomes. Sabe? E eu também quase não venho. Tô brincando. Obrigado pelo convite. Obrigado você, muito felizão. Beto. Que bom ter Feliz você de ver aqui, vocês cara. bem, pra caramba, bonitos, saudáveis. Ó, os bração do Tiaguinho. Tá vendo? Alto nível, né? Obrigado, cara. Marvin Feliz também deu uma secadinha boa de lá pra cá, hein? Marvin é um exemplo de menina. Tem Fez o quê? Um implante, alguma coisa, não? Cara, tô no caminho. Você lembra que você falava que eu ia ficar careca antes dos 30? Tô com 30, tem um pouquinho ainda. Tá indo bem. Viu? Tá valendo. Tá valendo, tá muito bem. Ainda não tá careca. Exatamente. Tá bonitão. Pessoal, seguinte, né? Vocês com certeza já escutaram o Beto alguma vez aí, porque ele já tá trabalhando no rádio, nas rádios, né? Várias rádios aqui da cidade há algum tempo, há alguns anos. Inclusive foi assim que a gente se conheceu, né, Beto? Você trampando na Band, a gente também. Foram Que ano tempos foi bons. isso aí? Foi, comigo, eu entrei lá em 2015. O Marvin foi um pouco antes. 2013. Comecinho de 2013. Eu entrei lá na Band em 2002. Eu fiquei 19 anos e 8 meses lá. Então passaram vários funcionários lá que acabavam estagiando comigo. Sim. Marvin estagiou lá, Tiaguinho estagiou lá e um monte de outros, né, nesses 19 anos lá. E a gente brinca que você foi professor porque, na verdade, nem brincadeira é sério mesmo. A gente aprendeu muito com você. E você... Não sei como, né, mas... Ah, cara, a gente tira proveito, né? Lá era mó barato, porque quando você curte pra caramba, eu gostava muito de fazer ela. Embora todas as adversidades que em toda profissão tem, e na nossa tem pra caramba, Tem. né, a gente, na hora que estava fazendo ali, era muito divertido. Você tinha resenha na redação, depois, durante o que estava acontecendo, desenvolvia no assunto e tal. Então, fluía com muita facilidade, acredito eu. Não era... a gente vê aí casos de estágio onde o cara sofre. Ah, pega um café para mim. Nunca... Não. Pelo contrário, só tinha brincadeiras quando eram possíveis. E no mais, o trabalho fluía tranquilo, né? Como é que eram as suas aulas com o Beto? Olha só, as minhas aulas com o Beto Hoje eu eram o estaria seguinte. preso, né? Não é bem assim, fala a verdade. Tem um bom exemplo, que sempre tinha um treinamento ali, né? O Beto sempre dava oportunidade pra gente treinar, passar a informação da condição do trânsito. Chamava como se fosse uma situação real, só que isso nos bastidores. Então ele falava, agora as informações com o Marvin Pinho. Aí eu tava aprendendo, entrava ali meio tropeçando. Quando eu voltava, devolvia para ele, ele falava assim, muito obrigado pelas informações, apesar de eu não ter entendido nada, gaguejou, respirou errado, fez tudo errado, mas tá bom, obrigado pela ajuda. Mas ensinava, aprendeu, hoje não gagueja mais. Hoje, ó, que exemplo que tá aí, vocês dois, né, porra? Não, eu acho que eu era um aluno mais CDF, né? Porque não tinha essas broncas que você tomava, não. Mas você, acho que pelo seu lado artístico, você já tinha uma eloquência maior. Pode ser, Beto. Você já chegou lá, você falava já melhor e tal. O Marvin, ele teve que lidar muito, acho, com a timidez, assim, Muito, né? Inicial, assim. Porque até enquanto você tá na redação, você e um texto escrevendo, só as pessoas ali, beleza. Quando você entra no ar, numa emissora forte, como era aquela, você vai ter lá mais de 1 milhão de ouvintes. Simultâneos ali, né? Você não estando habituado com aquilo lá, você... Beto, você falou que você começou ali na Band em 2002, mas você já começou na rádio antes. Sim. Como é que surgiu essa paixão por rádio? Que você tem até tatuagem, você tem inclusive uma coincidência bacana que você é nascido no dia do rádio, né? Dia do rádio, dia 25/9, o rádio é o osso, né? O rádio, e é meu aniversário também, dia 25/9. Foi lá em 94,
94, vocês não eram nem um brilho ainda nos olhos do papai. Eu era um brilho já. Não, eu tinha 5 aninhos. Então lá era uma cidade chamada Capela do Alto, onde meus pais tinham chácara. E daí a gente foi morar lá. E abriu uma rádio comunitária, vulgo pirata, que todo locutor que é da minha idade aprendeu, todos fizeram. Aprendeu na marra. Rádio pirata ou rádio comunitária, que na minha opinião foi uma escola, para mim foi essencial. E daí lá tinham comunicado, estamos em fase experimental, se você tem boa leitura, tem vontade. Eu fui lá, falei, vou lá fazer, vou lá ver se eu consigo. Fui lá fazer a leitura e tal, eu fiz, o cara falou, bicho, você não serve não. Falou A assim, gente tem umas filho da fotos, inclusive, enquanto você vai falando a sua história, quero ir passando as fotos aí, você trabalhando. E daí você começou nessa rádio menorzinha. Falou, não, eu não comecei com esse cara, ele falou que eu não servia mesmo, ele falou, não vai dar, que a gente está selecionando e tal, e você não é um dos caras que não consigo ver em você um locutor. E eu fiquei muito chateado, muito, embora não fosse algo, eu queria, era uma época muito difícil de arrumar emprego, de trabalhar, eu tinha 16 anos, 15 anos, acho. Eu fiquei muito chateado. E daí, depois que ele disse, diante desse não, eu fui buscar, cara. Sim. Aí, coincidentemente, não porque eu fiz algum trabalho, mas ele foi demitido uma semana depois da rádio, e o outro cara que trabalhava lá viu meu esforço e falou assim, não, eu vejo que você se esforça. Para locutor, de fato, você ainda está meio cru. Você não quer operar a mesa de som, fazer o seu operador de áudio? Eu falei, gostei do ambiente de rádio, queria estar lá. Daí comecei operando, passava músicas tal, que antigamente era na fita, depois pro CD, depois MD e tal. Então eram outros equipamentos. E daí, como eu me ambientei, me sentia mais à vontade, a cada 2 músicas eu falava a hora certa. Cada 2 músicas, a hora certa. Aí foi passando um pouco, cada 2 músicas, a hora certa, mais 2, eu desanunciava as últimas 2 músicas. E aí foi pegando o hábito, fui pegando o jeito de fazer. Daí depois... fui para Sorocaba, que era uma cidade maior, trabalhei em outra rádio comunitária lá, fiz o Senac. E daí depois fui para Tatuí, trabalhei numa rádio lá há algum tempo, e depois me chamaram aqui em São José já em 2002. Nas fotos que a gente estava vendo ali, são fotos suas, inclusive a gente junto aí, ó. São algumas fotos da sua passagem já por São José. Então tem Band Vale FM, tem 012 News, tem Mix que FM... lindo. Caramba, já tinha os bigode brancos. E ali, você atualmente está em alguma rádio ou está trampando só por conta própria? Então, eu passei pela Mix em São Paulo, pela Rede Mix em 2006, e depois fiquei ali transitando nas rádios do grupo, né, na Band FM, na Ativa FM. Eu cheguei a trabalhar na AM 1120, quando era da Band ainda. E daí não, aí a última que eu fui foi a Mix, quando inaugurou aqui em São José, fui fazer a inauguração lá. E aí eu resolvi empreender. A locução publicitária, onde você chega a um certo momento na vida que ela te trata com mais carinho. Assim, financeiramente falando, de tudo. Então eu tenho um estúdio, hoje tenho uma produtora de áudio e vídeo, e hoje eu trabalho por conta, resolvi. Inclusive nessa produtora ele se arriscou ali numa coisa que a rádio acabou se desenvolvendo para isso também, que é o podcast, né? Sim. O podcast do Betão que agora não está no ar, mas ficou por um tempinho, eu quero ver um trechinho aqui no nosso telão. O Carlos França tá perguntando, Gustavo, conta quando você achou que o Carlos Abranches levava jeito para ser locutor. Ô, França, que história é essa? O Carlos Abranches trabalhou muitos anos aqui na Rede Vanguarda, Globo, e depois foi pra Band. Tá na Band fazendo um programa lá, acho que é os sábados ou domingos. Nossa, uma das maiores bola fora da minha vida. O cara já tem 100 anos de TV e tal, e você não conhecia. Então, eu sou, né, da pequena e pacata cidade de Capela do Alto. Aí, o molequinho chegou aqui em São José, trabalhando. Aí um belo dia eu tava lá no estúdio, né? Como Severino, eu sempre tô nos lugares como Severino, tava lá no estúdio, entrou um senhor lá e tal. Eu pensei, deve ser cliente, né, aqui que veio gravar. Aí ele sentou lá e gravou muito bem, por sinal. Pensei, né, pai? Falei, porra, esse cara grava bem. Por que ele não seguiu carreira, né? Aí eu falei, pô, o senhor gravou bem, ó, você tem futuro, né? Você devia seguir nessa aí. Aí ele olhou pra mim meio estranho assim, eu falei, não gostou do elogio, sei lá, e saiu. Aí depois eu desci lá conversando com o pessoal, o Abranches tava gravando lá e tal, né? Falei, Abranches, você conhece o cara então? Ele falou, pô, o cara tá 30 anos aí na vanguarda e tal. Eu falei, putz, velho. Sabe aquela vergonha que é pós? Eu parei e falei, caramba, eu falando que o cara tinha futuro, o cara, tipo, já... Quando ele começou aqui, era ele, a Solange Moraes e a Rainha Elizabeth. Só que fazia horário. Nossa, velho. Que bola fora, hein? Nossa, imagina? Aprendeu com o pai dessas bolas fora, que ele é meu filho, pra quem não sabe, é meu nenenzinho aqui. Ninguém, eu acho que nem desconfiou. Não, a voz nem é parecida. E essas bolas fora aprendeu comigo, com certeza. Ele é craque em dar essas bolas fora. E ele escolheu a mesma profissão que você, né, Beto? Sim, ele também tem o estúdio dele, tem uma empresa dele que faz edição, produção de áudio e vídeo também.
Tá na mesma. legal. E eu fui contra, mas ele... Insistiu. E Beto, a gente falou de algumas rádios pela qual você passou, né? E tem uma coisa interessante, são rádios em estilos diferentes de comunicação, né? Uhum. Como que é para você, como foi para você trabalhar em várias linguagens diferentes e de onde quais foram as suas fontes, né? Onde você aprendeu a fazer dessa forma? Então, foi a necessidade, cara, porque eram tempos difíceis, né? Hoje eu acho que tem muito mais formas de você capitalizar, né? Você vê a internet aí, o cara monta um canalzinho, de repente consegue monetizar, tem joguinho, tem mais jeitos hoje. Antigamente o grande lance era você estar numa empresa, ser CLT e tal, tá ali. E eu via, eu sempre gostei muito, o Tavinho Sesc, Emílio Surita, esses caras me inspiravam muito quando eu queria começar em rádio. Uhum. Mas eu ouvia também outras rádios, por exemplo, a Band Vale, que é um cara que já fala mais serião e tal. Eu pensava que para eu poder poder ser mais importante para a empresa, eu tinha que transitar nesses estilos todos. E daí fui ouvindo esses caras e meio que se incorpora assim, sabe? Pô, esse aqui é um lance sério, eu tenho que ser um cara mais sério. Eu imaginava mesmo, de verdade, o ouvinte tem que imaginar um cara mais tiozão, mais serião, mais centrado aqui. Ele quer receber informação desse cara. Legal. E daí eu fazia isso. Ali não, já é um cara mais zoeirão, que eu sempre, a maioria das vezes, fiz programa humorístico, né? Não, aqui o cara que é um cara zoeirão e tal, mas que faz umas piadas que talvez ele entenda depois. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essas suas habilidades Valeu. do rádio daqui a pouquinho no segundo bloco. Vamos pro intervalo? Com certeza, Thiago. A gente faz um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais bate-papo com o Beto Gomes. Tá ligado de volta e hoje a voz precisa ser assim, com um jeito de locutor, porque a gente tá recebendo... Tô brincando, tá? Vou falar normal mesmo. A gente tá recebendo uma das vozes mais conhecidas da região, da rádio da nossa região. Estamos recebendo aqui hoje locutor Beto Gomes. Beto, que foi um Você começou a falar e sabe? não sei o quê, então eu falei, mas será que tem outro cara aqui? Mano, é cheio de elogio A e gente... tal. Então... a gente tem que encher a bola do entrevistado, né? Obrigado, Thiago. Bom que a gente é amigo, a gente tem que valorizar o amigo também. Tira um sarro, mas a gente aproveita o amigo também. Obrigado. Ô Beto, eu tava brincando aqui nessa questão de impostar a voz, e a gente tava falando dessas suas habilidades como locutor. Locutor tem que ter esse jeitão mesmo de falar ou naturalidade é melhor? No passado tinha. No passado você tinha grandes caras aí, que aquela vozona impostada, poderosa, assim. Era aquele o lance, foi isso até que criou, acho que o cara... De fato, tem que ter uma fonética boa, uma projeção de voz legal, mas hoje em dia que eu digo é de vários anos pra cá, 10, 15 anos pra cá, isso caiu por terra. Mas cuidado com voz precisa ter, quer dizer, aquecimento ou treinar a dicção se necessário. Eu faço algum aquecimento assim, mas eu te confesso que eu nunca tive esses cuidados especiais, não. Tive muito problema agora na época da Covid, que eu tive Covid. E eu tossi muito, então eu fiquei com calo nas pregas vocais. Eu tive que fazer uma fisioterapiazinha aí. Mas eu não sou aquele cara paranoico, não. Não tomo gelado, não tomo isso. Pelo contrário. Então... É que você também já tem a facilidade, né? A pessoa que tá entrando agora na... Mas esse lance da voz aí que você tava falando até atrapalha. Porque quando a pessoa, às vezes, ele é muito legal, muito descontraído, bate um papo bacaníssimo e, de repente, do nada... ela perde toda a espontaneidade dela, porque ele está tentando fazer uma voz que não é dele. E perde a audiência, porque tem gente que deixa de ouvir se a voz não está agradável. O cara fala, que porcaria é essa aí? E eu lembro que você falava assim, tava fazendo a leitura, você falava, cuidado, você tem que pôr mais ar na sua voz. O que você queria dizer com isso? Eu não entendi até hoje. Reprovado. Quando às vezes você fica nervoso ou você quer acelerar muito, você espreme a sua voz. Você perde a qualidade. Igual quando você fala alto. Quanto mais alto você fala, mais qualidade vocal você perde. Então, se você tem um grave legal, quando você sobe a sua voz, você percebe que vai sumindo. Você está forçando aquilo, você está fugindo do natural da sua voz. E acontece, pelo menos acontecia... E tem muito locutor, eu ainda ouço, eu não sou um cara que ouve rádio hoje pra caramba, mas eu ainda ouço muitos locutores que falam, grava um comercial animado, ele grava rápido. Como se o rápido fosse animado. Ou falar alto fosse feliz. E não tem nada a ver. Falta, então, uma interpretação, na verdade. Você pega o Zé Ramalho cantando. A música Sinônimos lá, por exemplo. Tá. Ele faz o alto e o baixo com a mesmíssima voz. Ele não vai botar uma voz que não é dele para tentar se enquadrar no que esperam que ele consiga fazer. Sim. Então, o animado dele é com a mesma voz. Não adianta ele falar assim, sinônimo de amor, e o cara querer cantar igual o Chororó. Não vai rolar. Então, você pode perceber que a música dele faz...
ele faz o sério com a mesma voz e dá para perceber que ele está dando um gás, um animado, só que a voz dele não muda. Esse é o grande lance, são essas técnicas vocais aí, isso faz o cara transitar melhor nas rádios hoje em dia, acredito. Caramba, vou ficar atento a isso, hein? Você viu? Porque olha só, aproveitando, Betão, esse papo, chegou a hora de jogar aqui no Tá Ligado, né, Thiago? E o nosso primeiro jogo de hoje é baseado numa das funções de quem trabalha em rádio. Passar informações, mas esperando que essas informações cheguem de última hora? Por mais que essas informações cheguem de última hora, que acontece bastante ali nas emissoras de rádio, é super comum, o locutor tá lá sentadinho ali na frente da mesa de som e de repente, tá aqui uma informação para você ler de última hora. Então, isso que acontece muitas vezes, já aconteceu inúmeras vezes com o Beto, com certeza a gente vai treinar essa sua habilidade, que a gente preparou, Beto, alguns textos que talvez não façam muito sentido, talvez sejam meio esquisitos, mas você vai ter que ler com naturalidade. Levando em consideração que eu tô fora do jogo há 3 anos. A gente dá um desconto. Tô sem ritmo de jogo. Não tem problema, a gente dá um desconto pra você, tá? Você consegue ver alguma das nossas câmeras aqui? Você consegue enxergar alguma delas? Tá me tirando. Não sei, né? Você já é velhinho, já tá na rádio desde 2002. Você tem toda a razão, eu tô vendo que câmeras. Qual você que Isso aqui não é rádio? Se eu consigo ler onde? Qual você quiser, escolhe uma das duas aí. Tem que ler com segurança. Tá enxergando, né? Então, beleza. Esse aqui é o nosso quadro. O Beto vai ter que ler, então, os textos que a gente passar, os textos que a gente preparou, só que tem que ler sério, sem rir e sem saber com antecedência o que é que tá escrito. Este é o Breaking News. Vamos lá. Vamos ao primeiro texto, então. Beto, com você. Atenção, atenção, você que nos ouve, acabou de chegar uma informação de última hora. A lendária marca histórica batida pelo atleta Pierre Lucas no esporte radical de petecas não pertencem mais ao homem da sua vida. Na verdade, ele agora não tem como fazer o exame médico, porque não tem nada a ver com ele. Comes e bebes serão servidos após a cerimônia de realização de casamento. Uma vez que alguém chama de meu amor, eu tô de boa. Pode deixar que eu não vou mais me ofender. Bom, hoje é dia de semana, não é dia de maldade, passar bem e até mais tarde. Excelente! Isso! Excelente! Palmas! E o que você entendeu dessa notícia? Eu tô de boa, hoje é dia de semana, não é dia de maldade. Tá de boa, se chamar de amor, tá de boa. De boaça. Legal. Vamos lá, mais um. Mas quase deu uma rateada, né? Quase, mas quase a gente passa também, tá tudo bem. Vamos lá, mais um. Com você, Beto Gomes, informações. Vamos lá. Pode ir? Pode. Tá. Se você gosta de fofoca, se liga nessa. A cantora careca tá com os cabelos lindos e cacheados até a cintura. Acontece que o povo clamou tanto, até que a artista decidiu que já era hora de dormir. Em todo caso, sabe quem estava do lado dela? O meu amigo e parceiro Congo Mongo. A parceria de milhões está rendendo frutos e frutose. Frutose e encrencas. Encrencas das bravas. Que tristeza. Fale com o RH para resolver o pepino. Fique em paz. Tchau. Mano. É difícil pra gente segurar a risada enquanto ele lê esse texto sem pé nem cabeça. Sensacional, Beto. Sensacional. Como é que é o segredo aí pra gente conseguir ler um texto sem conhecer? Vocês lembram como isso acontecia toda hora? Notícias da hora. Não tava lá Notícias da hora, entrava a trilha, eu começava a dar aquela enroladinha, não sei quantas horas agora, 2 minutos. Tem Notícias da hora aqui e agora quem vai trazer as informações? E tava pegando o papel da sua mão ou da mão, ou tava entrando aqui e era de última hora, tinha que fazer isso aí. E, sei lá, você aprende a não rir, porque não é nada engraçado isso quando tá acontecendo com você ao vivo lá na hora. É verdade. Você fica pensando já que você vai tomar uma chamada, porque você vai dar uma gaguejada, que tem um monte de gente ouvindo, que não vai entender nada. Então é tenso, né? Nunca rolou um constrangimento ali de ou dar uma tropeçada, ou de não entender direito o que tá falando e passar uma coisa meio torta, não sei. Ou de rir mesmo. Não, já deu assim, aquele de você terminar a informação e falar assim, o que foi isso que eu falei?
Você leu, né? Que tava escrito, mas você leu um tempo, caraca, o que eu alguém falei perguntasse, aqui? já Não era. sabia mais o que será isso. Depois você tem que ler de novo pra entender. Falei, caramba, se eu tô assim, imagina o cara que ouviu, né? Até porque às vezes a notícia, como você disse, chegou de última hora. É um texto de 30 segundos. E quando vem 40 com os segundos. nomes ainda, você pega lá a guerra da Ucrânia acontecendo. Ah, ainda quando é Vladimir Putin, você está acostumado a ouvir. Aí entra Sim. um cara que é o general do exército lá que você nunca ouviu falar o nome. Aí entra um nome desse no meio do texto, aí te pega. E acontece, hein? Acontece muito. Tinha uma amiga nossa que ela fazia isso com o inglês. Ela ia desanunciar a música, ela não sei o que, Nation. Passava batido, né? Não sei o que, Nation. E beleza, vai que vai. O que dá pra fazer, né? É. Na hora ali não tem como falar. Mas "Que tá esses escrito nomes, aqui?" quando aparecem essas palavras mais complicadas no meio, pega. Aí dá uma engasgadinha, mas também isso é normal. Esperar também que o cara seja um cara que não erra, como se fosse um computador, não vai acontecer. Vou dar um enrolation agora em você que está assistindo aqui no nosso programa. Intervalo rápido aqui no Tá Ligado, daqui a pouquinho a gente volta com mais Beto Gomes. Até já. Tá ligado de volta, hoje a nossa conversa está sendo com o locutor Beto Gomes. Beto, agora eu queria falar um pouquinho de alguns aspectos aí da sua vida pessoal e quero começar já mostrando algumas fotos aqui, porque eu sei que são figuras importantíssimas para você. Esse é o Ivar, The Bulldog Bonnells. A história dele é interessante, né, Beto? Aquele grandão ali de xadrez é o Liotão, já não está mais entre nós, virou uma estrelona. Ali o Ivar e a Misha, que tem 9 anos. E a Renata que você pulou também, né? Apenas a matriarca da família. Renatinha tá lá, ela que me ajuda nessa missão aí. Esse é o Liotão, que nos deixou agora em 2021. E temos também mais uma aí do Esse é o Ivar. Aivinha. Como é que é essa sua relação com os doguinhos? Que eu lembro que foi uma coisa que aproximou bastante a gente, né? Cara, esses caras pra mim são demais. São meus professores, né? Eu aprendo muito com eles, assim, o tempo inteiro. O Ivar era um bulldog aleijado, provavelmente seria sacrificado. A gente resolveu pegar essa missão pra nós. E os dois São Bernardos também, eu vi nascer e tudo. Perdi o grandão, que foi uma época muito difícil na minha vida agora, nesse pouco tempo. Ele morreu com 7 anos. E tenho eles dois agora, a Misha e o Ivar. E quando você começa a observar esses caras e ver o quanto mais ele oferece do que eles pedem, do que eles precisam em troca, você começa, inevitável você se posicionar melhor em frente às coisas que acontecem assim na sua Uma vida. fonte de aprendizado, com certeza, dos animais. E tem aprendizado também no esporte. Quero que você chame aí as fotos. É verdade, mais fotos. Tem mais algumas, olha só. Essa é uma das minhas paixões. Além do rádio, tem outras paixões também, né, Beto? Ai, sim. A próxima Esse é o foto é a Rapidô. que é uma das que eu mais gosto. Olha aí. Vocês estão partindo o Marvin ao meio? Esse aí foi quando o Marvin foi promovido a faixa amarela. Mas a próxima, por Olha favor. aí. Eu fiz questão de colocar. O Marvin tomando um socão na cara. Que é isso? Esse Não, era não um dá pra ver, eu tava esquivando. um fala a verdade. sparringzinho, é. Foi simulação. Que luta é? Que luta que é? Isso aí é Hapkido. É uma luta que eu, desde 2011, eu pratico, gosto muito. Um querido mestrão que me levou pro Hapkido, ele também partiu agora com Covid, em 2021. E também me moldou muito como... Tive a felicidade de conhecer o mestre José Carlos, que me moldou muito como ser humano, assim. Me posicionou melhor na vida frente a como enfrentar dificuldades. E eu tive felicidade de treinar com o Marvin alguns Me tempos. levou pra lá. Levei ele lá para Mestrão treinar comigo. maravilhoso. E parou de treinar? Parei na pandemia, né? Mas acabei não desculpa voltando. da pandemia. Acabei não voltando. Acabou faz uns 5 anos a pandemia. A pandemia já não Voltando agora. exatamente, tá todo mundo vacinado, pode voltar já. Vamos voltar. Bom, vamos fazer o seguinte, hora de mais um jogo aqui então, tá ligado? Beto sempre foi conhecido aí pelas perguntas ácidas que ele fazia em algumas entrevistas, né? Em programas de rádio, por exemplo. Tinha um bem famoso, que era a Hora do Leite, que era um humorístico. No podcast do Betão também. Antes da uma. No Antes da Uma, verdade, alguns programas que você fazia e sempre fazia aquelas perguntas meio indiscretas. Sim. Mas hoje vai ser sua vez, Beto Gomes, de responder Tô algumas pronto. perguntas. Tomara que dê tempo de fazer pelo menos 2 aqui, mas vamos lá. Vamos lá. Este nosso jogo é o Constrangimento FM. Vamos para a primeira pergunta? Bora. Então vamos lá, essa aqui é seríssima, hein? Alguma vez algum ouvinte só conhecia você pela voz, te escutava, te encontrou pessoalmente e falou: nossa... Acho que umas 20 vezes. ia na rádio, iam muitas ouvintes, né? Ganhava prêmio e tal. E falava, pô, mas o locutor não tá aí? Queria conhecer e tal.
Aí o pessoal da recepção levava lá em cima, mas você é o Beto Gomes, não pode ser. Mas isso, no Antes da Uma, por exemplo, é um programa de humor. Eu vou ser breve aqui pra gente conseguir. Era de humor, então não tinha muito problema. Mas no Repórter das Estradas, os caras esperavam um tiozão. Aí chegava lá, tava camiseta de Hapkido, de jiu-jitsu, cheio de tatuagem. O cara, não pode ser você. Não é você. Não é você, não sou eu, cara. Fazia eu falar. Mas é legal Não fala da informação aí pra eu ver se é mesmo. Como a falta da imagem no rádio mexe com a imaginação das pessoas. E é engraçado a pessoa de falar, eu te imaginava totalmente diferente. Ele começa e fala, é mais bonito, eu sei. Eu sei. Ou nasce locutor ou nasce bonito. Olha só, Betão, essa aqui é braba também, hein? Essa aí que eu gosto. Qual a solução para o seguinte problema? Você vai entrar no ar, na rádio, mas o locutor anterior deixou o microfone, que é de uso de todos, uso coletivo, com bafo. Isso daí é a coisa mais natural que existe no rádio. Você abre o... Se tiver aqueles abafadores que a gente chama de camisinha no microfone, você tira e beleza. Se não tiver como tirar, não tiver jeito de trocar, você abre o microfone e depois grita no corredor para ele. Ah, entendi. Olha o que você fez aqui. Caramba, velho, que você comeu aí, tá? Você tá com problema bucal aí, filho da... Mas isso é uma brincadeira que nos bastidores tem muito mesmo. Com certeza. Não natural. só o microfone, o estúdio inteiro. Assim, você tá falando o tempo inteiro com o microfone ali na sua cara, não tem jeito, né? Tem que deixar o locutor ou entrevistado. Um desinfetantezinho, né? Um bom arzinho ali pra dar uma... E o entrevistado não dá nem pra cobrar um comportamento adequado. Quando é entrevistado também é zoado, velho. Acho que é pior, porque o locutor você zoa. Isso. Você zoa ele e fala, caramba, hein? Mas o entrevistado é zoado. Mais uma pergunta. Quando você está num plantão longo ali, dá aquela dor de barriga no meio do trabalho, pedir para o estagiário ficar passando de música para você enquanto você vai para o banheiro é uma alternativa? Sim. Ou tem umas músicas que já são as características para isso em rádio. Todo as longas. Faroeste Caboclo, Star to Heaven, Hotel California, do Eagles. São umas músicas que são 8 minutos, assim, que vai dar tempo tranquilo. Dá tempo. Sim. Ou o estagiário, que é a opção que eu prefiro, no caso. Você já caiu nessa? Já passei muita música. Você Acho que foi a primeira coisa que eu aprendi. Passar música, não. Primeira coisa que eu aprendi, é assim que funciona, você aperta aqui, vinheta. Você tem que aprender a fazer isso aqui, que é importantíssimo. Claro que a primeira vez eu esqueci. E aí? Foi mesmo. Com um buraco no ar? Uma bronquinha aí, a gente... Você é louco, mano. Estagiário fazendo estagiarice. Acontece. Foi mesmo. Bons tempos. Então, agora uma pergunta, olha só. Um pouco além, hein? Essa aqui é uma aprovação. Alguma vez... Você estava ao vivo, no ar, nas ondas do rádio, e seu dente caiu? Já. Em cima da mesa de som. Isso é muito específico, né? Quem pergunta se seu dente caiu? Cara, esses dentes aqui, Guilherme, aqui Pode mostrar aqui, ó. Aqui. Esses dois são implantes. Hoje não cai mais porque é implante parafusado. Sim. Mas antes não era. Era um dente preso no outro, porque quando eu lutava Kung Fu, uma vez eu levei um chutão aqui na boca, perdi o dente e ele fez uma prótese. Isso aí foi lá em 90 e poucos. E aí a situação meio ruim, você vai levando, não sei o quê, só lembrava quando caía. De tempos em tempos tinha que ir no cara, você tinha que ir no cara tempo em tempo botar a cola lá. Aí eu catei e fui. Uma vez estava no chalé alto da montanha, passando um feriadão prolongado dentro da piscina, caiu meu dente lá também. E daí, cara, caiu em cima da mesa de som. O Jarrão quem ficou passando música pra mim lá. O operador de áudio do estúdio ficou passando pra eu correr no dentista e ele colar pra mim lá. Aí depois disso, eu falei, não, tem que fazer o... Aí fui lá e fiz o implante nos 2 dentes da pana. Mas terrível, já passei por isso. Betão, muito obrigado, cara, por ter aceito o nosso convite, por ter vindo. Antes da gente encerrar, qual que é a sua mensagem para as novas gerações de locutores? Mano, então... Seja amigável. Eu queria muito que... Quando você vai chegando numa idade um pouco mais avançada, como a minha, você vai descobrindo que importantíssimo é você ter hobbies. Mas você percebe caras que vão descobrindo que precisam ter um hobby só nessa idade. Então é mó barato se você conseguir olhar mais para as coisas, para a vida, para o seu ambiente ao redor e tentar descobrir algo que você gosta, para você levar dali em diante para sempre. Não só na hora que você estiver precisando daquilo, sabe? Você conservar e criar algo que você goste, e goste de fazer, e principalmente for algo que você consiga dividir com os outros. Esse lance da arte marcial foi algo que me mudou, dos animais, é uma coisa que eu não consigo acreditar em alguém que não gosta de bicho. É uma coisa que é minha, não sei se é certo ou errado, eu também não tô nem aí. Mas esse lance, nesse excesso de informações que a gente está tendo hoje, porque o problema já foi falta de informação, agora talvez seja excesso de informação. Então acho que é buscar coisas que sejam legais nesse monte de coisa que está aparecendo, coisas que somem para você mais do que só para você falar que faz, sabe? Isso. Coisa... Enfim...
para a juventude, principalmente os jovens, para quem está começando agora, principalmente na comunicação, ter muito cuidado. A palavra foi sendo muito maltratada. Tipo, você tem que escolher melhor as palavras, sabe? A comunicação dá isso para vocês profissionalmente, para nós profissionalmente, mas no nosso dia a dia, sabe? Escolher melhor as palavras. Porque a palavra, cara, é um martelo, meu. Você vê hoje em dia pessoas com depressão por causa de um comentário na internet. Porque a pessoa faz para machucar mesmo. Com essa intenção. Né? Então eu acho que o pessoal tem que ter mais... Tem que ter, não. Deveria ter mais cuidado com o outro. Cuidar mais um do outro, assim, mais cuidado. Não essa parada de eu trato como eu gosto de ser tratado, está completamente errado, né? Porque o outro não gosta de ser tratado como eu gosto de ser tratado. Né? Então você tem que tratar a pessoa como ela gosta de ser tratada. É isso. A gente está discutindo muito por bobeira, velho. Se você for ver a geração toda misturadas, não está dando certo. Porque todo mundo acha que tem razão, é dono da verdade e esquece o lance de 2 ouvidos e uma boca só, né? Ouvir mais e falar menos. Né? Então é isso aí, cara. Ter mais amor, mais cuidado com as palavras que falam. Mais cuidado com o outro cara, manja. Às vezes você... Igual eu fui fazer um teste de rádio, o cara falou, não, você não serve para ser locutor, você não vai ser locutor. Cara, você não deve nunca fazer isso com o cara, até porque Jamais. você não sabe. Né? Pô, acho que nesse momento as coisas estão meio difíceis, mas vamos fazer junto, vamos trabalhar junto. Oferecer ajuda ao invés de crítica, tá ligado? Isso mesmo. Talvez seja uma boa. A lição de empatia, a gente termina, tá ligado, de hoje. Uma lição de empatia e com um agradecimento. Você ensinou muito. Obrigado, mesmo. meu. Eu sou muito grato. Você não sabe o tanto que eu fico feliz de ver vocês bem, cara. Você fazendo o seu negócio que eu sabia que você queria desde sempre fazer, você sempre vinha com uma ideia. Tiaguinho também sempre motivado, enfrentando as paradas que não é fácil. A galera às vezes assiste em casa, acha não, cara, não é fácil, eu sei que não é, e fico felizaço de ver vocês aqui. Pô, fui lá na redação, isso é o que o tempo de trabalho, de vivência dá, né? Pô, conhecer todo mundo embaixo ali, pessoal amarradão, é bom ser bem recebido. Se você trabalha num lugar, você é um puta de um M, você chega em outro lugar, a galera foge de você, né, meu? Ih, credo, olha lá quem tá ali, tá, né? Então, obrigado pelo tempo que vocês passaram lá comigo. Eu também aprendi muito com vocês lá. E obrigado. Talvez eu não fale isso muito, mas aprendi. Obrigado pelo tempo que você passou aqui com a gente também. Muito obrigado. Obrigado vocês aí todos, cara. Vamos, Nelson? Vamos, Nelson. Gente, muito obrigado pela participação, pela audiência de hoje. Até semana que vem. Tchau.